Salve, salve! Eu sou o Lucas e este é o Antigo Mundo Novo, o canal que traz para vocês as curiosidades, mistérios e fatos incríveis da história. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico e misterioso, e que particularmente eu gosto, sim, gosto das confusões. O que a Bíblia não conta sobre Caim, o primeiro assassino da história. Será que ele foi filho de Satanás? Qual foi a marca que Deus colocou nele? E como ele morreu? Bom, se você quer saber as respostas para essas perguntas, fique ligado até o final do vídeo. E não se esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, deixando o seu like e compartilhando com seus amigos, pois cada atitude ajuda muito o nosso canal. E se você quiser apoiar e continuar produzindo conteúdo de qualidade ainda mais, você pode contribuir com qualquer valor lá no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo. Agora, vamos ao que interessa. Mas antes de começar atrapalhando o vídeo de vocês, mas de uma forma um pouquinho mais séria, eu quero deixar claro que esse vídeo é apenas uma pesquisa que foi feita e não se baseia na minha opinião pessoal e não representa uma verdade absoluta ou uma ofensa a nenhuma crença ou religião, pelo amor de Deus. Eu respeito todas as formas de fé e espero que vocês também respeitem. Esse vídeo é apenas uma forma de entretenimento e informação, baseada em fontes bíblicas e extra-bíblicas. Se você não concorda com alguma coisa que eu disser, tudo bem, você pode deixar a sua opinião sobre o assunto nos comentários, mas por favor, sem ofender ou xingar ninguém, ok? Combinado? Agora que está tudo esclarecido, vamos realmente ao que interessa. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, segundo o livro de Gênesis. Ele era um agricultor que ofereceu a Deus os frutos da terra como sacrifício. Mas Deus não se agradou da sua oferta e preferiu a de seu irmão, Abel, que era um pastor e ofereceu os primogênitos do seu rebanho. Isso deixou Caim com muita inveja e raiva de Abel, e ele acabou matando-o no campo. Deus então amaldiçoou Caim e o expulsou da presença divina, condenando-o a vagar pela terra sem paz nem descanso. Mas Deus também colocou uma marca em Caim para que ninguém o matasse, pois se isso acontecesse, a vingança seria 7 vezes maior. Mas qual foi a marca deixada? Bom, a Bíblia não diz exatamente o que era, mas existem várias teorias e especulações sobre isso. Alguns dizem que era uma letra hebraica na testa de Caim. Outros dizem que era uma cicatriz ou uma tatuagem. Outros ainda dizem que era uma mudança na cor da pele ou nos cabelos de Caim. Bom, o fato é que essa marca tinha um duplo propósito: proteger Caim da morte e identificá-lo como um pecador. Mas isso deixou um questionamento. Será que Caim era mesmo filho de Adão e Eva? Ou será que ele tinha outro pai? Calma, vou te responder. Porque essa é uma das teorias mais controversas sobre a origem de Caim. Alguns estudiosos afirmam que Caim era na verdade filho de Satanás, que teria seduzido Eva no jardim do Éden e gerado um filho com ela. Essa teoria se baseia em algumas passagens bíblicas que sugerem uma relação entre a serpente e Eva, como por exemplo, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ou, não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele? Marcos capítulo 6, versículo 3. Esses versículos indicariam que Caim seria da semente da serpente, ou seja, de Satanás, e que Jesus seria da semente da mulher, ou seja, de Deus. Essa teoria também explica por que Deus não aceitou a oferta de Caim, pois ele seria um filho bastardo de Satanás. Além disso, essa teoria afirma que Caim foi o fundador da linhagem dos Néfilins, que eram os gigantes que habitavam a terra antes do dilúvio, e que era fruto da união entre os filhos de Deus, os anjos caídos, e as filhas dos homens, no caso as humanas. Esses seres eram violentos e corruptos, e foram exterminados por Deus no dilúvio. Outro questionamento que foi levantado e que ficou para trás foi como Caim morreu. A Bíblia também não dá detalhes sobre isso. Tudo o que temos são teorias de algumas tradições judaicas e cristãs, que contam diferentes versões sobre o fim de Caim. Uma delas diz que Caim foi morto por Lameque, seu descendente da 7ª geração.
Lameque era um homem violento que matou 2 homens, um por feri-lo e outro por machucá-lo. Ele então disse às suas 2 esposas: ouve minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, eu um homem por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Segundo essa tradição, um desses homens seria Caim, que teria sido morto acidentalmente por Lameque, enquanto caçava. Outra tradição diz que Caim foi morto por seu próprio filho Enoque. Enoque teria construído uma cidade em honra a seu pai, e teria colocado uma pedra sobre a cabeça dele para protegê-lo. Mas um dia, Enoque teria tropeçado na pedra e caído sobre ela, fazendo-a rolar sobre Caim e esmagá-lo. E ainda, há uma terceira tradição que diz que Caim foi morto por um animal selvagem enquanto vagava pela terra. Esse animal seria um cachorro ou um leão enviado por Deus para punir Caim pelo seu crime. Por fim, pessoal, essas foram algumas das curiosidades sobre Caim que a Bíblia não conta e nem vai te contar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido algo novo. Se vocês quiserem saber mais sobre outros personagens bíblicos misteriosos ou outros fatos incríveis da história antiga, deixe seus comentários aí abaixo, ou suas sugestões no caso de algum tema. E não posso deixar de pedir para deixarem um like ou um dislike, a gente precisa de saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. Isso também não tem problema de deixar um dislike, a gente vai saber o que tem que melhorar. E de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos novos. E se você gostou realmente do vídeo e gosta de histórias fascinantes sobre a Bíblia, e às vezes polêmicas e confusões, bom, assista o vídeo O Evangelho de Judas, o livro proibido do cristianismo, que eu fiz há um tempo atrás. O link vai estar na tela final agora, é só clicar e assistir. Eu sou o Lucas, esse foi o Antigo Mundo Novo. Muito obrigado pela atenção, audiência e paciência de estar aqui até o final desse vídeo com a gente. E até a próxima, pessoal.